Então, é uma discussão polêmica, né? Mas que realmente uma coisa é certa: o Flamengo ele não tem a menor necessidade de virar SAF. Se tem um time no Brasil que não precisa virar SAF, é o Flamengo. Vários outros, eu diria a maioria, precisa, porque estão numa situação muito delicada. Ou fazem um trabalho de longo prazo, como fez o Flamengo para se organizar, ou então vão acabar numa situação muito delicada, como ficou o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro. O Bahia não estava tão mal assim, não, mas preferiu se associar ao Grupo City, que tem todo um know-how internacional. Então é isso. Os times que foram muito mal administrados e que estavam falindo foram obrigados a virar SAF, porque senão iriam acabar praticamente. Fala, nação rubro-negra, o que vocês acham dessa fala do João Guilherme sobre a SAF? Eu concordo com ele e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre plantão médico, jogadores que estão voltando para essa partida contra o Nova Iguaçu, partida essa que já está ali com todos os seus ingressos vendidos, então vai ter uma festa rubro-negra no Maracanã. O Wesley foi até a delegacia e deu a sua versão sobre aquele acontecido no quiosque, onde teve um entreveiro dele com um empresário. Sobre também delegacia, depoimentos, o John Textor foi até a polícia, prestou mais de 3 horas de depoimento e eu vou deixar com vocês a entrevista dele falando sobre essa situação de fraude e de manipulação nos jogos aqui no Brasil. Sobre contratações, Flamengo contratou o Adriano Nicolás oficialmente, contrato assinado. E por falar em contrato assinado, antigamente o Flamengo era um clube assim que muitas empresas não queriam patrocinar e o Flamengo não queria perder a Petrobras. Eu vou contar uma história curiosa para os senhores sobre como o Flamengo usou o Obina para poder fechar um contrato com a Petrobras. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV e, se puderem, deixe o seu like para o YouTube distribuir para o máximo de rubro-negros possíveis essas informações, sem sensacionalismo. E agora vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, vamos começar o vídeo atualizando as situações médicas, até porque domingo tem a grande final contra o Nova Iguaçu. Vamos falar sobre 3 jogadores, Gerson, De La Cruz e também Varela. Varela, que saiu com dores no último jogo, De La Cruz, que não jogou, e o Gerson, que fez uma cirurgia complicada, mas a informação importante, eu vou começar por ela, é sobre o nosso meia Gerson. Gerson fez o seu primeiro treinamento com bola junto com os demais companheiros. É um caminho que ele tem que trilhar, a gente sabe que ele não vai voltar agora, vai ali etapa por etapa passar da melhor maneira possível para que ele esteja 100% no dia da sua volta. Então, uma boa notícia sobre o Gerson. Sobre o Nicolas De La Cruz, que na última partida não jogou, estava com uma virose. Realmente a gente parece que está com uma dependência do De La Cruz para dar um ritmo àquele meio campo. Fez muita falta no último jogo, mas a boa notícia é que ele já está 100% recuperado e vai para campo contra o Nova Iguaçu. E sem sombra de dúvidas, ele vai fazer diferença, né? Porque é um jogador que dá um ritmo totalmente diferente ao meio de campo do Flamengo, ainda mais junto com a Arrascaeta, jogador que ele já conhece há muitos anos. Estou muito feliz em saber que o De La Cruz está voltando, porque a gente precisa muito desse jogador no meio campo rubro-negro. E sobre o Varela, que sentiu um problema e saiu no último jogo, também está 100% garantido, está tranquilão, vai para essa partida domingo. Então o Flamengo tem alguns reforços para essa grande final. Final essa que o Flamengo já está com as 2 mãos na taça, né? Não vejo possibilidade nenhuma do Nova Iguaçu meter 3-0 no time do Flamengo, levar para os pênaltis ou fazer 4-0 e ser campeão. Para mim, o Flamengo já é o campeão carioca, mas a gente tem que entrar com toda a humildade possível e tranquilidade. Só que tomar um revés desse aí seria um dos vexames mais históricos do Flamengo e eu não acredito que isso vá acontecer. Flamengo versus Nova Iguaçu, domingo, para cima deles, com força quase máxima no time rubro-negro. E agora só uma curtinha aqui, uma curiosidade sobre o passado do Flamengo. Antigamente o Flamengo era patrocinado pela Petrobras e na situação que o Flamengo estava naquela época, 15 milhões de reais era um valor
excelente para o Flamengo de patrocinador master. E o Flamengo não queria perder esses valores. Só que a Petrobras estava ali querendo tirar valores desse negócio, né, desse patrocínio. E aí, na época, o Ricardo, que era o ex-vice-presidente de marketing do Flamengo, ele teve uma ideia, né? Ele levou até a sede da Petrobras o Obina, melhor que o Eto'o, e o Obina parou a Petrobras. E com essa estratégia deu certo, né? Eles tiveram que fazer uma reunião no último andar, o Obina parou realmente o prédio e a Petrobras, ela deu ali o aval, assinou mais um contrato, o Flamengo conseguiu ali o seu patrocínio master de 15 milhões de reais, que na época era excelente. E é isso, né? O Obina sendo ali um coringa, né? Um trunfo do Flamengo para conseguir essa assinatura com o patrocinador. E isso em outros tempos, né? Porque hoje em dia o pessoal briga para poder estampar sua marca no manto rubro-negro. E nação, sobre aquelas supostas fraudes no futebol brasileiro, nos campeonatos, o John Textor, que fez a acusação, que falou que tem provas, foi na polícia, deu um depoimento de mais de 3 horas e eu vou deixar um trechinho da entrevista dele após o depoimento. The only bad guy is whoever is paying these people to do this. Now, it's not a particular club. I can say mathematically, yes, it favored Palmeiras significantly based on what I've seen, but I have a limited view. I do not have investigative powers. It may turn out that what I see as a heavy concentration that affected the championship last year may go somewhere else. We might find there's a different reason for this. As I say, the technology can say what happened. It cannot say why it happened. So let me turn this over to the investigative powers. Let me respect the justice system. Let me respect the constitutional rights of the accused, because we don't know everything. Evidence, it's a mess load of evidence. Court admissible, credible, already in line with the major governing bodies of our sport, with the betting companies, with the betting regulators, with governments in Europe. The only bad guy is whoever is paying these people to do this. Now, it's not a particular club. I can say mathematically, yes, it favored Palmeiras significantly based on what I have made no accusation against Palmeiras, no accusation against Sao Paulo. What I've done is turned in evidence of player-involved match manipulation. I don't know who caused these gentlemen to get involved in this. I don't know if it's anybody in particular. It's not my job. I'm trying to run a football club. But when it happened last year, and it devastated the championship, and when I learned it happened the year before, and had impact on that championship against completely different teams and completely different communities in Brazil, that had nothing to do with Botafogo, well, yes, I'm going to do something about it. Leila, put your guns down. You don't know the evidence that I've turned in. Julio at Sao Paulo, man, you're a friend. I have not been able to talk to you about this because it's the nature of the evidence I have. I care more about the rule of law, apparently, than the sport court does. They want me to turn in the names of the accused? Well, I have made no accusation against Palmeiras, no accusation against Sao Paulo. What I've done is turned in evidence of player-involved match manipulation. I don't know who caused these gentlemen to get involved in this. I don't know if it's anybody in particular. It's not my job. I'm trying to run a football club. É isso, nação. O que vocês acharam do que ele falou? Ele disse ali que os culpados são os jogadores e quem oferece a propina aos jogadores, que os clubes, a princípio, não tem culpa nisso tudo, mas é uma investigação que tem que ser feita, galera. Na minha opinião, tem que ser feita mesmo. A gente sabe que essa situação de casas de previsões esportivas, elas acabam ali complicando a situação quando o jogador tem uma intenção, uma segunda intenção durante o jogo, ou para escanteio, ou para lateral, ou para tomar cartão, ou até mesmo para entrega de resultado. Então, o John Textor já conversou com a polícia, vai entregar as provas e a gente vai aguardar. Com certeza o STJD vai punir o John Textor, mas para mim vale a pena ele expor, porque quanto mais limpo for o futebol brasileiro, melhor para todos os clubes.
E não é novidade para ninguém que o Flamengo sempre conseguiu lapidar muito bem suas jovens joias. E o Flamengo também tem um grupo ali que faz um scout muito bom das análises dos jogadores aqui na América do Sul. E não foi diferente com o jogador do Alianza Lima chamado Adriano Nicolás. A gente já tinha falado dele para vocês na semana passada e agora é oficial. O jogador assinou um contrato, o jogador vem para ficar no sub-20 do Flamengo. E vem para fazer uma sombra ali ao Lohan, né? Ele joga mais ou menos na mesma posição, tem um excelente passe, tem uma ótima finalização e também tem um bom drible. A gente precisa realmente sempre se reforçar, porque mesmo que o jogador não seja aproveitado no profissional, o Flamengo pelo menos consegue encaminhar ele para um bom clube, o jogador consegue um salário bom, o Flamengo também consegue um dinheiro da venda do jogador, mas caso ele seja aproveitado no profissional, aí, irmão, já era, é ganho dentro de campo, é ganho depois na venda, né, porque eu não lembro de algum jovem jogador aqui no Brasil que se destacou e não foi embora. A maioria vai embora, mas é isso, galera. Adriano Nicolás chega para o sub-20 para fazer aquela sombra para o Lohan. Ainda não temos a certeza do Lohan já sendo efetivado no profissional. A princípio, sim, ele vai ficar no profissional, mas pelo menos para o Mundial o Lohan vai voltar. E caso ele não seja efetivado no profissional, o Adriano Nicolás vem para fazer aquela sombra para o nosso Lohan. É isso, contrato assinado e a base se fortalecendo cada vez mais. Agora uma bem curtinha aqui. O Wesley, ele que se envolveu numa discussão ali com a princípio ali de agressão, né? O empresário falou que tomou um soco do Wesley, isso num quiosque na Barra da Tijuca. O Wesley foi até a delegacia, deu a sua versão, explicou que o empresário empurrou a irmã dele, ofendeu o atleta. Então, houve uma discussão. O empresário tinha falado que o Wesley agrediu ele quando ele estava comendo e sentado, e as câmeras provam o contrário, que a discussão já estava... Aquele clima, né? Quando a gente vê que tem discussão, todo mundo ali se embolando, chegando perto um do outro, e o Wesley, a princípio, pelo que deu para ver nas câmeras, partiu para cima do empresário, mas, segundo Wesley, porque o empresário empurrou a irmã dele. Então, a justiça vai decidir, e isso é um caso extracampo, é vida particular do jogador, mas acaba afetando dentro de campo. Vamos ver o que vai se desenrolar dessa situação. Qualquer atualização eu trago para os senhores, mas, a princípio, um vai processar, o outro também, e a justiça vai decidir quem tem razão nesse tipo de situação. A nação rubro-negra, a festa já está pronta para domingo e com certeza vai ter casa lotada, até porque os ingressos para Flamengo versus Nova Iguaçu, partida que vai ser jogada às 5 horas da tarde, eles esgotaram. Isso porque a nação rubro-negra tem total convicção do título do Flamengo, título importante diante da última temporada, que a gente não conquistou nada. Tudo bem que o Campeonato Carioca não é parâmetro, nunca foi, mas é um título ali que a gente não ganhou nos últimos anos e será importante para a nossa caminhada no ano de 2024. Flamengo vai disputar com o Nova Iguaçu em estádio lotado, Flamengo com uma vantagem já de 3-0, o título está praticamente ganho, o Flamengo está com as duas mãos na taça, e é isso, mais um show, com certeza a gente vai ver imagens ali espetaculares da nação rubro-negra, e vão para cima deles. É apenas uma curtinha só para falar para os senhores que a festa já está totalmente pronta e os ingressos totalmente vendidos para essa grande final do Campeonato Carioca. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!